Olá, boa tarde, Jana. Boa tarde para todo mundo que escuta a gente. Eu sou Luiz Rodolfo Libonati, produtor do Relicário. A gente vem com um dos bate-papos, né, da gente com autoras e autores sobre lançamentos, e desta vez a gente recebe a escritora e professora universitária Thais Albuquerque para falar um pouquinho do seu livro O Corpo e o Caleidoscópio, editado pela Castanha Mecânica. Boa tarde, Thais. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Então, vamos lá apresentar nossa convidada de hoje. Thais Albuquerque é escritora negra e feminista recifense, vive no trânsito entre Pernambuco e Paraíba desde 2011, já que ela trabalha como professora de literaturas hispânicas na Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande. Em 2020, ela concluiu o doutorado em Letras, Teoria da Literatura, na UFPE. Ela integra o Ariel Coletivo Literário e é uma das articuladoras do podcast Tramando. E em 2022, ela publicou o livro O Corpo e o Caleidoscópio, pela editora Castanho Mecânico, como a gente já falou. Então, vamos lá, Thaís, vamos começar. É, você, há pouco tempo, o seu livro, né, ele recebeu o seu livro que foi um desdobramento do seu doutorado, não é isso? Exatamente. É. Eu estudei as literaturas da pós-ditadura no Brasil, na Argentina e no Chile, e eu ficava muito angustiada na época do doutorado com a possibilidade de um público muito pequeno, muito específico, ter contato com as questões que eu estava pesquisando. Então, me angustiava saber que a tese, possivelmente, seria lida por cinco gatos pingados. Eu disse, minha gente, ninguém vai ler 300 e tantas páginas de um texto muito teórico, muito analítico. E aí eu disse, seria tão interessante que essa pesquisa, essas questões pudesse chegar para mais gente, né? E ao mesmo tempo eu tinha muita dificuldade, eu tive muita dificuldade também no doutorado por conta das exigências acadêmicas, né? Então tudo que um texto como uma tese exige. E aí eu ficava pensando, se não, pode ser importante é, ter um espaço de liberdade para a minha escrita, e eu acho que quem vai me dar isso é a literatura. E o Corpo e o Caleidoscópio surge dessas angústias do doutorado, e acho que eu encontrei caminhos interessantes para trabalhar com elas e poder, né, permitir que a pesquisa pudesse chegar a um público mais diverso. Joia, perfeito. Essa questão, falando sobre o livro, né, essa questão da experiência latino-americana com as ditaduras cívico-militares, essa questão ela abre portas para muito assunto, né? E, por exemplo, você aborda os direitos humanos e a literatura como esse recurso de resgate da memória. E aí eu queria perguntar para você, o que é que fez você se embrenhar nesse caminho temático? É, a questão do autoritarismo estava muito forte nas minhas pesquisas anteriores ao doutorado. E foi curioso porque eu fui, na verdade, por um caminho das escritas do eu. Então, eu estava interessada em narrativas em primeira pessoa e a partir da literatura contemporânea. E aí eu comecei pensando bastante nesse eu, que nessa possibilidade de se narrar em primeira pessoa e nesse individual que está permanentemente tocando o coletivo, questões coletivas. E aí, no primeiro momento, a minha ideia era trabalhar com Cuba e com o Chile. E durante o processo de pesquisa, o meu orientador da UFPE, que é Alfredo Cordiviola, um professor argentino, eu disse, Thaís, eu acho Cuba uma situação tão delicada dentro da América Latina, porque é uma história bem específica, tem aí demandas muito particulares do contexto cubano. Pode ser mais interessante a gente pensar geograficamente o Cone Sul, né, e se manter ali. Então, trabalhar com Chile, Argentina e Brasil. Por que você não pensa em colocar Brasil? No primeiro momento, eu nem pensava em colocar Brasil, né? Eu estava muito centrada na América Hispânica. E aí eu disse, massa, ok. Vou, então, mergulhar nessa possibilidade. E aí, dentro da perspectiva do autoritarismo, vamos trabalhar com golpe, golpe militar, né? Então, esse governo imposto pela sociedade. E aí entro na questão das ditaduras, que é um universo imenso, importantíssimo que se fale. Então, em países como o Brasil, que tem um tipo de política de recordação ainda muito frágil, ainda muito delicada, a gente precisa de projetos específicos para uma recordação ética,
que assim, há políticas, mas algumas vezes essa recordação se faz na perspectiva permanente dos vencedores, na perspectiva centrada numa ideologia é, europeia, né? E aí, numa perspectiva que muitas vezes a gente narra acontecimentos muito importantes da nossa história na perspectiva dos invasores. Então, assim, como a gente vai celebrar a chegada dos europeus quando a gente não está discutindo o genocídio dos povos indígenas? Quando a gente não está discutindo como esse sofrimento chega até a atualidade? Né? Como é que a gente vai falar sobre o processo de cotas sem explicar a escravização do povo negro e indígena, né? Então, como a gente vai trabalhar isso? E aí, quando a gente fala desse traumatismo coletivo no século XX, a questão desses corpos perseguidos durante a ditadura Vargas e durante a ditadura cívico-militar, né, a última ditadura brasileira. Então, são pontos que realmente chamam bastante atenção e que precisam de estudos acadêmicos, que precisam estar, né, na literatura, no cinema, em diferentes meios da recordação, em diferentes meios de memória. Recife, né, nossa cidade, tem o Tortura Nunca Mais, que foi um dos primeiros monumentos feitos, né, para recordar eticamente a questão das pessoas sequestradas, torturadas, desaparecidas, assassinadas pela ditadura cívico-militar, no caso do Brasil. Eu nem lembro mais qual era a pergunta, falei um monte. Era justamente isso. Era justamente sobre o que fez você decidir por esse caminho temático. Que você falou que eu acho que vai nessa questão do autoritarismo, né? Que parte desse ponto. Exatamente, exatamente. Então, assim, me chama muito a atenção e é algo que eu percebo que durante a pesquisa foi se delineando. Então, essa é a ideia primeira de trabalhar escritas do eu e autoritarismo, e aí que, estudando isso, eu fui levada até o tema das ditaduras em si. E dentro do recorte das ditaduras, pensar as ditaduras, as últimas ditaduras cívico-militares, né, daqui da Chile, Argentina e Brasil, e pensar a partir da segunda geração. Então, também, tanto no livro O Corpo e o Caleidoscópio, quanto na minha tese, eu dou um foco na questão dos filhos, né? Então, assim, como as pessoas que não viveram diretamente os acontecimentos traumáticos continuam vivenciando no seu cotidiano, continuam com as demandas, os prejuízos, os danos causados pela ditadura. Né? E no processo de recordação, no processo de memória, de tentar saber o que foi que aconteceu com os seus pais. E quando eu digo o que aconteceu com seus pais, a gente pode pensar isso numa perspectiva direta. Então, assim, se eu tive um pai e uma mãe que foi torturado, né? Se eu tive um pai e uma mãe que foi assassinado, né? Então, o que é que isso diz, né, sobre a minha identidade? O que é que isso causa de prejuízo na minha vida hoje? Aí, ao mesmo tempo que a gente pode pensar, sim, mas se eu tive um pai ou uma mãe que foi o torturador, né? Então, o que é que essa segunda geração também tem aí de responsabilidade para pensar nesse pai que pode ter sido um militar torturador? Ou como alguns escritores vão trabalhar, e aquelas famílias que dizem, não, eu não vou me meter em política, eu estou neutra, eu não quero saber isso. Existe neutralidade nesse contexto? Então, são muitas camadas. É um tema que é super duro, é muito triste de se trabalhar, mas, ao mesmo tempo, ele é cativante, né? Ele vai te conquistando pela complexidade e pela importância de se trabalhar com isso. Ô, Thaís, e eu vi também que você menciona a questão além dos direitos humanos e tal, você menciona também a questão dos meios hegemônicos, né? Justamente eu acho que toca no ponto que você falou da memória ainda ser um assunto muito frágil aqui no Brasil. Eu costumo dizer que a questão da memória no Brasil, ela é frágil, tem aí a memória ética, em uma perspectiva que a gente ainda tem que ganhar muitas batalhas. Então, falar sobre memória é falar sobre batalhas de memória. Então, há permanentemente discursos. Então, esses discursos vão estar ali em batalha para ver quem vai conseguir um espaço, quem vai conseguir ser escutado. Então, por exemplo, se a gente pensar memória, a gente está pensando permanentemente
recordação e esquecimento. Nós podemos fazer políticas para esquecer determinadas questões, né? E a gente pode fazer políticas para recordar determinadas questões. Então, recentemente, a gente tinha uma perspectiva de um governo com características autoritárias no Brasil. Então, a gente percebia que se estava tentando colocar uma nomenclatura. Não, Revolução de 64. Não é revolução, é golpe. Né? Então, isso é uma luta. Então, uma luta pela forma como a gente vai recordar. Né? E dizer assim, não, não é a chegada dos europeus, não é a conquista do Brasil, é invasão, é genocídio. Então, tudo isso faz parte de uma batalha de memória. Quem é que está contando a história? Quem tem o discurso hegemônico? Qual é a narrativa que teve mais espaço, mais apoio e mais voz no Brasil? Isso a gente tem que pensar de um programa de rádio, que a gente está fazendo aqui, também é um trabalho de memória, um trabalho de recordação. A educação formal, o que é que a gente está escolhendo para o currículo das nossas crianças, para o currículo universitário, é a narrativa de quem que a gente está ali fomentando, né? Então, assim, são várias frentes e a gente tem que estar permanentemente em alerta para ver qual é a história. Cada presente cobra o seu passado. O passado não é estático, ele está permanentemente sendo ressignificado. Então, hoje, cada um de nós também é responsável por esse discurso, essa batalha, o que a gente conta, o que a gente quer escrever, quais são as narrativas que são importantes para a literatura, né? A sua produção, ela agrega também, né, linguagens diferentes. Você faz videopoemas e também eu vi que existe até uma playlist, né, de músicas relacionadas ao seu livro. E aí eu queria perguntar para você como é que funciona essa relação de linguagens. Aí é algo que me interessa muito, né? Eu venho de uma vivência da literatura muito relacionada ao coletivo, a colocar o corpo na rua, então dar voz aos poemas, com o Ariel Coletivo Literário, que é um grupo lá de Campina Grande, que eu participo, e isso aparece em diferentes momentos também do meu fazer acadêmico, como professora. Na tese, eu trabalho no último capítulo da tese, Lugares de Memória, porque eu estive no Chile e na Argentina, né, no Museu da Memória dos Direitos Humanos, em Santiago, e na EIS-ESMA, né, Museu Sítio de Memória ESMA, em Buenos Aires. E eu disse, estou tirando foto o tempo inteiro, e eu estou fazendo vídeo o tempo inteiro, e estou ali escrevendo sobre a experiência o tempo inteiro. Isso também é importante que venha ao mundo de alguma forma, né? Ganhar corpo em forma de arte. Então, durante o processo de divulgação do livro, eu tive o apoio de Camila Silva, que é uma fotógrafa e daqui de Recife, e ela é a minha editora de todo esse material de vídeo, de fotografia, e faz coisas lindas a partir desse material do literário. Então, aí eu venho com ideias e a gente vai construindo juntas. E temos alguns videopoemas já disponíveis até na minha conta do Instagram, tk.albuquerque, Thaís.albuquerque, Thaís com HY, Thaís.albuquerque. E eu acho que tem muita relação, eu me alimento muito da música. Então, durante meu processo de escrita, durante meu corpo no mundo, em viagem, em trânsito, eu estou permanentemente com essa música pulsando e me mostrando algumas vezes caminhos, né, para pensar tanto a parte artística quanto reflexões sobre o fazer teórico, intelectual, de maneira geral. E eu disse que seria massa, né, que você leia o livro e pense aí qual foi a playlist que acompanhou esse livro, quais são as relações. E você acessa pelo QR Code do livro uma playlist que tem de Cartola a Baiana System. Então, assim, possibilidades bem diferentes, mas que estão ali dialogando sobre ser, estar no Brasil, transitar como corpo negro no mundo, pensar as questões relacionadas a violações dos direitos humanos também na atualidade. Então, o que é que ficou de vestígio da época da ditadura? A gente também tem que pensar nisso, né, a partir da violência da nossa polícia militar, por exemplo. Então, são várias questões que eu vou tentando costurar no livro. E no livro, na narrativa do livro, é massa,
porque aparece também uns trechinhos de música, né? No meio da narrativa aparece ali uns trechinhos. Eu acho que algumas pessoas vão pegar. Outras pessoas, quando escutarem a playlist, vão dizer, gente, mas isso já estava lá. Então também tem essa parte de gostoso, de ir percebendo como as linguagens se tocam e como a gente vai se alimentando por outras frentes artísticas. É um toque bem multimídia, né? Seu trabalho. Demais. E eu espero que se desdobre cada vez mais. Eu estou num momento agora pensando poesia, né? Pensando poema. E aí eu fico pensando quais são os efeitos quando eu leio o poema que são completamente diferentes de escutar o poema. Porque quando você escuta um poema, você tem como colocar tom de voz, né? Você tem como mudar o timbre, você tem como fazer determinados efeitos. E como é que na escrita eu posso dar outros efeitos? Então, se eu destaco em negrito determinadas palavras, né? Qual é o efeito que isso dá para o leitor? Eu gosto de pensar nisso, né? Do visual, auditivo, como muda a experiência de contato com o literário. Perfeito. Ô, Thaís, então, para concluir o nosso bate-papo, primeiramente eu quero agradecer a sua presença. Obrigado por estar aqui no Relicário. Ah, eu que agradeço voltar ao Relicário, que é uma delícia, né? Esse programa é importantíssimo. E estar aqui trocando com você, Rodolfo, foi uma delícia. Que bom. Pronto, então, diz para a gente concluir, onde é que a gente pode acessar e adquirir também o seu trabalho. Assim, o livro tá lá no site da Castanha Mecânica. Você pode comprar a partir do meu editor querido, Fred Caju. E você pode comprar diretamente comigo. E aí já vai com uma dedicatória, se você quiser, bem carinhosa. Eu me empolgo demais, então faço dedicatórias lindas, pelo Instagram ou pelo meu e-mail. Então, Instagram, eu já disse, Thaís, com hy.albuquerque.tk, o Instagram. E o meu e-mail é tk.albuquerque@gmail.com. Entrando em contato ou por um ou por outro meio, dá certo demais de adquirir o Corpo e o Calidoscópio. Maravilha. Obrigado, Thaís. Agradeço mais uma vez. Um cheiro. Tchau, tchau. Bom, eu sou o Luiz Rodolfo Libonati, da produção do Relicário. Nós tivemos uma conversa bem massa com a escritora Thaís Albuquerque, que, aliás, vai ficar disponível no nosso YouTube, da Frecanec FM. Então, se você já escutou e quer escutar de novo, ou não escutou, bom, tá lá disponível, é só procurar. E agora é de volta com vocês, Jana.